Altíssimo e soberano Deus, Pai de amor e graça infinita, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Te agradecemos pela tua presença em nossa vida, pela certeza de que tu estás conosco todos os dias, a nos proteger, a nos guardar, a nos livrar das situações difíceis. A tua presença, Senhor, é fundamental, é importante, é necessária para que nós sejamos livres das mãos do inimigo. Muito obrigado, Senhor, pelo escape diário, pela proteção constante e pela tua presença sempre conosco, Pai. Assim abençoa os teus filhos que estão a ouvir esta programação. A tua palavra, Senhor, que será ministrada, fala aos nossos corações. Esta é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã e terça-feira, estamos mais uma semana iniciando, ainda no começo do ano, início de ano, que este seja um ano abençoado para todos nós, e nós queremos desde já mandar um abraço especial para todos os irmãos que sempre estão ligados no programa Estação Gospel. Queremos abraçar aos irmãos ali da Pedra Branca, na paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos abraçar a todos os obreiros, senhoras e jovens, membros e congregados ali. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Começamos ontem o nosso primeiro trimestre da Escola Bíblica, ali na nossa congregação, e Deus tem abençoado grandemente os irmãos que têm participado conosco. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, participe da Escola Bíblica. É um aprendizado muito importante, é um seminário bíblico em que nós aprendemos bastante sobre a palavra de Deus. Quero também mandar um abraço especial para a Adriele. A Adriele está aqui comigo hoje nos estúdios da rádio, Então é um prazer tê-la aqui conosco nesta manhã, intercedendo por nós. Nesta manhã nós queremos retomar a leitura no Evangelho de João. Nós havíamos parado nas 2 últimas semanas por conta do final do ano. A gente trouxe uma palavra mais voltada ao final do ano, mas queremos retomar de onde paramos, no Evangelho escrito por João, o Evangelho capítulo de número 12, no versículo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, capítulo 12, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Glórias a Jesus. A passagem do Evangelho de João é uma passagem significativa. Jesus está a poucos momentos, a poucos instantes de chegar ao momento da crucificação. Está prestes a ser crucificado. Mas o interessante aqui é que o Senhor Jesus ele não vai se deter apenas no momento agonizante da crucificação, o momento doloroso que ele irá passar por amor a cada um de nós.
Jesus bem deveria, ou poderia, com todo o argumento, estar aqui reclamando ou questionando a Deus, ou até mesmo falando acerca do sofrimento que ele iria passar por nós. Ele poderia estar nesse momento com estas palavras ou transmitindo esta ideia. Mas não foi essa a ideia que o Senhor Jesus transmitiu há poucos instantes antes de ser crucificado. Pelo contrário, neste momento que antecipava a sua crucificação, Jesus faz questão de glorificar o nome de Deus, de dar glória a Deus. E nós vamos observar isto, e observamos isto no texto que nós lemos. O capítulo 12 começa com Jesus em Betânia sendo ungido por Maria. Logo depois, ele vai entrar em Jerusalém e vai ser recebido por uma grande multidão, com palmeiras e ramos, declarando que ele é o Filho de Deus e bendizendo ao nome do Senhor. Isso desperta nos religiosos uma ira, um ódio maior ainda, a ponto de que agora eles passaram ferrenhamente a perseguir Jesus e planejar a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do versículo 20, um versículo me chama a atenção no texto, é o versículo de número 20, de número 21, que fala sobre, aliás, o versículo 20. O versículo de número 20 me chama muita atenção, porque enquanto os judeus queriam ver os sinais que Jesus operava, os religiosos estavam de todas as formas tentando achar alguma situação de prender e mandar ou matar a Jesus. Havia um grupo de pessoas que estavam ali, entre eles, que eram os gregos. E diz o versículo 20 o seguinte: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes gregos se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e rogaram: Senhor, nós queremos ver Jesus. Olha o pedido desses gregos. Os gregos, nós sabemos que eram um povo gentil, não fazia parte da promessa de Deus, não eram judeus, eram gregos. Eles estavam a par de toda a promessa de Deus que veio para os judeus. E o próprio Jesus disse nesse Evangelho de João que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, aqueles homens que não tinham nenhuma, digamos assim, pretensão ou não tinham nenhuma promessa sobre a vida deles, eles estavam agora diante de um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, e o pedido deles era: queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Enquanto os judeus queriam ver os sinais, os gregos queriam ver Jesus. Os judeus, os ditos religiosos, os conhecedores da lei de Moisés, os detentores da lei de Moisés, aqueles que tinham como ideologia transmitir a lei judaica, os ensinamentos de Deus, esses que deveriam ter o anseio e o desejo de contemplar a Jesus, de ver a Jesus, de receber a Jesus, porque afinal de contas, Jesus é o Messias, o Emanuel, o enviado de Deus. Pois bem, esses não tiveram nenhum desejo, nenhum anseio de ver a Jesus. Pelo contrário, eles queriam matar o Cristo, o Filho de Deus. Mas os gregos, aqueles que não tinham recebido nenhuma promessa, aqueles que não conheciam a lei mosaica, aqueles que não tinham nenhum conhecimento sobre Deus, estes desejaram ver Jesus. Este versículo me chamou a atenção, porque nós estamos vivendo um período também muito parecido com este em que Jesus estava para ser crucificado. Há muitos que, se dizendo religiosos, dizem-se crer em Deus, mas não anseiam, não anelam em ver a Cristo, em ter intimidade com Deus. Na verdade, estão buscando apenas os sinais,
Estão apenas querendo que Jesus comprove que ele realmente é o Filho de Deus. Estão sempre questionando a divindade do Senhor Jesus. Estão com seus corações endurecidos diante da presença de Deus. Por mais que sejam religiosos, por mais que sejam dogmáticos, estejam sempre observando o mandamento, a letra, esses estão com a mente cauterizada, o coração obscurecido, e não conseguem enxergar, contemplar, ver a presença de Deus na sua vida. Deus está presente, manifesta o seu poder todos os dias, a sua graça é derramada todos os dias sobre a vida de todos. Mas por incrível que pareça, os religiosos, os pragmáticos, os que se dizem, ou os legalistas, aqueles que querem deter, conter todo o ensino de Deus, aqueles que querem estar sempre com um olhar de julgamento ao próximo, de julgar, de questionar, esses são os que não conseguem ver Jesus. Mas os gregos era aquele povo despretensioso. Na verdade, não havia para eles nenhuma promessa. Na verdade, eles estavam ali, quem sabe por quê, ouviram falar acerca da sabedoria do Senhor Jesus, que havia um homem sábio, quem sabe foi isso que eles ouviram. Até porque, se nós formos ver, quando Paulo vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1 e no versículo de número 22, Paulo vai falar exatamente sobre isto. Ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e versículo de número 22, ele diz que os gregos, aliás, os judeus pedem o sinal e os gregos buscam a sabedoria. Era exatamente isto que estava ocorrendo. Os judeus estavam buscando, pedindo os sinais, mas os gregos estavam buscando a sabedoria. Ali, quem sabe eles ouviram falar, olha, há um homem sábio em Jerusalém, um mestre, um homem que fala palavras que tocam o coração. E quem sabe foi esse o motivo pelo qual os gregos foram atraídos. E por isso eles queriam ver Jesus. Nesta manhã, deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi nesse texto. Melhor do que pedirmos a Deus sinais, nós devemos pedir para vermos a sua presença, para que Ele esteja conosco em todas as situações. Nós estamos vivendo também esta época em que nós queremos ver sinais. Queremos que Deus nos dê confirmações sobre muitas coisas, sobre muitos projetos pessoais. Estamos sempre inquirindo, questionando a Deus acerca daquilo que nós queremos, daquilo que nós planejamos, e ficamos colocando Deus contra a parede. Queremos que Deus nos dê uma resposta. Na verdade, os gregos não estavam ou não queriam estar diante de Jesus para questioná-lo, para pedir qualquer que seja o sinal, mas apenas eles queriam contemplar, eles queriam ver a face do Senhor Jesus. É isso que o Senhor requer de nós nesses últimos dias, que o nosso desejo, que o nosso anseio seja em contemplar a sua face, em ver a sua presença, em saber que Ele está conosco. Moisés, ele era dessa linha quando Deus disse para ele, olha Moisés, tira o povo do Egito e vai com este povo pelo deserto, e eu enviarei anjos para estarem contigo. Ele disse, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Porque mais importante do que qualquer sinal na natureza, nos céus, qualquer sinal espiritual, de anjos ou qualquer outra coisa, mais importante que tudo isto é a presença de Deus. É contemplarmos ao Senhor, é sabermos que Ele está conosco. Então, muito interessante quando nos deparamos com esse texto e quando Jesus ele vai agora falar acerca do que realmente importa. Ele vai dizer, olha, os gregos querem me ver. Só que o interessante é que Filipe vai até André
E os dois vão até Jesus para comunicarem a Jesus o fato de que os gregos queriam vê-lo. Mas a resposta de Jesus para os seus discípulos é o seguinte: é chegado a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Ele diz: é chegado a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Eu falei agora há pouco instante que Jesus estava prestes a ser crucificado. Há poucos momentos daqui, Jesus vai entrar no processo do julgamento e da crucificação. Parece que a colocação de Jesus é um pouco equivocada se olharmos assim do ponto de vista meramente humano. Quando ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que Jesus estava dizendo com este glorificado? Na verdade, o texto deveria, de forma correta, estar dizendo, a frase poderia: é chegada a hora de ser crucificado o Filho de Deus. Jesus poderia muito bem estar dizendo isto: olha, eu não tenho tempo para ver os gregos ou qualquer outra pessoa, porque está chegando a minha hora de ser crucificado. Eu vou morrer, eu vou sofrer em uma cruz, eu vou ser apregado em uma cruz, vou ser colocado uma coroa de espinhos sobre minha cabeça, eu vou sofrer naquela cruz. Jesus poderia estar dizendo isto agora para os seus discípulos: é chegada a hora de ser crucificado. Mas ao invés de dizer é chegada a hora de ser crucificado, Jesus fala: é chegado a hora de ser glorificado. Porque Jesus não estava apenas olhando para a cruz, Jesus não estava apenas olhando para o sofrimento que estava prestes a sofrer naquela cruz. Jesus não estava apenas olhando o Calvário, encarando a crucificação como um momento de morte, de dor, de angústia. Ele estava encarando o momento da crucificação como o momento da glorificação. Aquela a glorificação do Filho de Deus. O que é a glorificação? Jesus passou a estar em um corpo glorificado. Após a cruz, a crucificação, Jesus passou a estar em um corpo glorificado. E ele recebeu a glória de Deus. E ele passou a estar intercedendo por nós. Jesus encara a cruz não com lamento, não com sofrimento, não com angústia, não com murmuração, não com reclamação. De maneira nenhuma. Ele encara a cruz nos amando de uma tal maneira que entregou a sua vida. Jesus não foi morto, ele entregou a sua vida ao Pai. Jesus não foi morto naquela cruz, ele foi glorificado. Ele recebeu a glória de Deus. O texto deixa isto bem claro no versículo de número 28, quando ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus estava enfrentando aquela cruz para que nós recebêssemos a salvação e para que o nome dele fosse exaltado sobre todo o nome. E para que somente ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele vai falar mais um pouquinho nesses versículos que nós lemos nesta manhã. No versículo de número 24, Jesus vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Falando da sua glorificação, ele está dizendo: se eu cair na terra como um grão de trigo, e se o grão de trigo não morrer, se a semente não morrer, ela não vai brotar, não vai germinar. Consequentemente, ela não irá produzir. Jesus usa a imagem de uma semente para ilustrar uma grande verdade espiritual. Quais são essa verdade? A primeira verdade é que não há glória sem sofrimento. Jesus foi glorificado, ele sofreu sim, mas ele minimizou o sofrimento e ampliou a glória de Deus na vida dele.
houve o sofrimento, houve a cruz, houve a angústia, houve o Calvário, mas ele não ficou preso a estas questões. Ele anteveu a situação, mas ele exaltou o fato de que o Senhor o glorificou, o exaltou sobre todas as nações, sobre todo o nome do Senhor foi glorificado. Então nós devemos aprender com o Senhor Jesus que não há glória sem sofrimento. Ele fala isso no versículo de número 23, que nós devemos entender. Uma segunda situação que aqui nesse versículo ele ilustra é que não há vida produtiva sem morte. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala sobre essa questão. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo segundo a vontade do Filho de Deus. Sabe, todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo também passam por esse processo. O processo da produção para Cristo passa pelo processo da morte. Que é isso, irmão Adriano? Esta morte aqui, no sentido de nós como cristãos, é morrer para o mundo. É abandonar os prazeres mundanos. É morrer para a natureza pecaminosa e viver para Cristo. Cristo Jesus estava dizendo aqui que não há produção no reino de Deus se não houver morte, se não houver renúncia, se não abrirmos mãos dos prazeres desta vida. Jesus fala isso aqui no versículo de número 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se você lançar uma semente na terra e ela não morrer, ela não irá produzir. Ela irá ficar só, irá definhar e não vai produzir. Mas se ela morrer, aquela semente vai germinar, vai brotar uma raiz, uma árvore e irá produzir frutos que servirá para alimentar a muitos. Assim Jesus fala com respeito à nossa vida. Para que haja produção no reino de Deus, é necessário que haja a morte. A morte para os prazeres da vida, para os desejos desta terra, para os projetos pessoais. Como Paulo disse, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive na minha vida. Paulo estava dizendo, eu estou morto para tudo aquilo que diz respeito ao plano terreno, as coisas materiais, os projetos pessoais. Eu estou morto. Só sirvo para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele vive na minha vida, Ele vive em mim, e a vida que eu agora tenho, vivo para servir a Ele. Mas uma terceira lição que nós aprendemos com esta ilustração do Senhor Jesus Cristo é que não há vitória sem entrega. Não há vitória sem entrega. Jesus diz que se a semente cair na terra, se ela não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Há uma necessidade de uma entrega. Quando nós queremos vencer, precisamos lutar. O reino dos céus é conquistado por esforço. Evidentemente que a salvação é a graça de Deus derramada em nossa vida através de Jesus Cristo. Mas precisamos, da nossa parte humana, fazer um esforço para entrarmos no reino dos céus. Afinal de contas, Jesus disse que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação. É necessário um esforço, é necessário uma entrega. Não há vitória sem entrega. Não vencemos de braços cruzados. Não conquistamos a guerra sem derrotarmos o inimigo. Precisamos todos os dias lutarmos contra nós mesmos, contra o pecado, contra o diabo. Precisamos lutar contra o sistema do mundo que tenta nos oprimir e nos afastar da presença de Deus. Que espécie de cristão estamos sendo nós? Nós precisamos compreender que assim como o Senhor Jesus Cristo renunciou à sua vida,
entregou a sua vida na cruz do Calvário, e isto para a glória de Deus. Assim nós, como cristãos, discípulos, nós precisamos entregar a nossa vida inteiramente em suas mãos, nas mãos do Senhor Jesus, viver para Ele, é uma entrega total. Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, é uma entrega total. Tome a sua cruz e siga-me. Então, nesta manhã, você quer realmente ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo? É necessário que haja sofrimento, porque não há glória sem sofrimento. Você quer realmente ser produtivo no reino de Deus? É necessário morrer para as coisas terrenas, materiais e carnais. Você quer realmente ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo? É necessário que haja uma entrega total, inclusive da sua vida para as pessoas. É necessário que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Tome a sua cruz e siga-o, porque somente assim poderemos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira, não há outro jeito. A única maneira de sermos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, alunos de Cristo, é vivendo de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para nós. Irmão Adriano, não é fácil. Não é fácil mesmo. Se fosse fácil, Jesus não teria dito que o caminho largo está cheio de muitas pessoas que andam por ele. E não teria dito que o caminho estreito tem poucas pessoas que entram por este caminho. Seguir a Cristo é um desafio, é uma renúncia, é uma entrega total. Mas nesta manhã eu te convido para este desafio, te convido para esta renúncia. Sabe por quê? Porque o caminho largo, o fim deste caminho é a perdição eterna. Por mais que seja fácil andar por ele, o que adianta se o final dele é a morte? E morte eterna, sem salvação, sem Deus, sem paz. Mas eu te desafio a entrar pelo caminho estreito. Por mais que seja espinhoso, por mais que seja um caminho difícil e que muitas das vezes nos encontramos com poucas pessoas à nossa volta, este é o caminho que conduz para a vida eterna. O seu final é o final de gozo e de glória na presença de Deus. Que nesta manhã esta palavra tenha sido implantada no teu coração. Deixa a semente do Evangelho cair no teu coração e germinar. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus Cristo e passa a ser um discípulo do Senhor, que mesmo apesar dos sofrimentos haverá glória, que mesmo apesar da morte terrena, abrindo mão do pecado e dos prazeres, haverá produção no reino. E mesmo com tanta entrega e lutas e batalhas nesta vida, nós alcançaremos a vitória quando tivermos o nosso corpo incorruptível. Quando nós dissermos, como disse Paulo, tragada foi a morte pela vitória. Quando formos glorificados com um corpo assim como é o corpo do Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado. Quando rompermos a gravidade, quando ouvirmos a trombeta de Deus tocar e nós subirmos aos céus ao encontro do Senhor Jesus. Aí veremos que valeu a pena todo o sofrimento, toda a renúncia, toda a entrega, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta manhã e que o Senhor entre com salvação na tua vida, em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra nesta manhã, Senhor. Que nós venhamos a compreender que o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, está à disposição de todos aqueles que compreendem que é necessário entregarmos a vida ao teu Filho amado Jesus. Senhor, é necessário que nós venhamos a abrir mão dos nossos desejos pessoais, venhamos a morrer para este mundo, para vivermos para Cristo. Senhor, é necessário nós estarmos em uma entrega total, corpo, alma e espírito, para que assim sejamos completamente teus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor,
a tua palavra seja implantada nos corações, que a semente do teu evangelho tenha assim alcançado os corações de muitos, que esta semente, Senhor, ela morra e que ela brote, germine e produza vida e vida com abundância. Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor, entra com salvação nas vidas, que o teu Espírito Santo vá convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a nossa oração nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém.